Oi, oi, Mega Bazar Brasília Desapega DF. Roupas lindas, olha o charme desse vestidinho, que lindo! Mega Bazar Brasília Desapega DF. Sábado, dia 20 de setembro. Aproveite o seu fim de semana para investir no seu visual. Sábado, dia 20, no Lago Sul, QL8, Conjunto 5, Casa 15. Mega Bazar Brasília Desapega DF. Roupas lindas, novas, com etiqueta. Invista no seu visual. Tchauzinho!